Olá, estamos aqui para o 4º episódio do Gestor Fora de Série, que é o nosso podcast de gestão. E para esse 4º episódio, eu trouxe aqui uma pessoa muito importante, um grande empresário, um grande coaching, meu coach, Eric Rosen. Tudo bom, Eric? Como é que você tá, irmão? Tô joia. Obrigado pelo convite, viu, Vitor? Que isso. Eu que agradeço o aceitamento, né? A aceitação do convite. Imagina, obrigado. Só a gente sabe da riqueza das nossas conversas, né? O quanto as nossas conversas são produtivas, não é verdade? Eu tô com expectativas altíssimas aí porque a gente vai trazer para esse pessoal. Opa, beleza. E é isso mesmo, né? Conversa produtiva é o que a gente precisa ter para formar conteúdo, né, nos gestores, né? Que é o propósito do podcast, né? Que é trazer esse viés, esse contexto de que qualquer um pode ser um gestor e qualquer um que é um gestor pode ser um gestor fora de série, né? Então, trazer essa viabilidade, essa versatilidade através do nosso diálogo, né? Eu acho muito legal, cara, porque essa proposta, essa iniciativa que você vai estar trazendo aqui vai trazer não só conhecimento, mas experiência, bagagem para muita gente. Eu costumo dizer, Vitor, que tem muitas pessoas que exercem naturalmente cargos de liderança, que fazem gestão sem mesmo saber que fazem gestão. E essa consciência é muito importante, né? Então, eu acredito que esse projeto que você está desenvolvendo aqui vai impactar muitas e muitas pessoas. Eu tenho certeza que pessoas que você nunca viu antes vão vir em algum momento te agradecer e falar, pô, cara, você me ajudou muito com isso, viu? Então, parabéns e eu tô feliz de fazer parte disso tudo. Obrigado. Não, recebo, cara. E quem é o Eric? Bota na telinha aí para nós. O Eric, ele é o Master Trainer Febracis São Paulo, né? Agora em São Paulo, né? Exatamente. O coração do Brasil. Business Coach, vivo isso sempre, especialista em estratégia empresarial, liderança e produtividade, perito em comportamento humano e palestrante, né? Para fechar essa gama. Geralmente, o mini currículo já me traz aqui perguntas e coisas que a gente pode enganchar. E ali, quando eu vejo perito em comportamento humano, né? E a gente está aqui hoje para falar sobre estratégia empresarial. O quanto que o comportamento humano afeta a estratégia empresarial? Cara, eu costumo dizer que é fundamental. O comportamento humano é fundamental. Entender de comportamento é fundamental. Por quê? Dentro da Febracis, a gente trabalha uma máxima muito importante que é a inteligência emocional é o que vai fazer as pessoas colocarem tudo aquilo que cognitivamente você entende em prática. Então, muitas vezes eu sei que eu preciso me dedicar mais ao meu trabalho, mas emocionalmente eu não consigo colocar isso em prática, não consigo realizar isso. Muitas vezes eu sei que eu preciso ser um líder mais incisivo, ou eu sei que eu preciso ser um líder mais tolerante, eu preciso me aproximar dos meus liderados. Racionalmente, Vitor, é muito fácil uma pessoa entender isso. Mas o comportamento, né, as emoções que nos levam a nos comportar, as emoções que nos levam a agir, muitas vezes é o que vai falar mais alto. Então eu entendo assim, eu atendo muitos empresários, eu atendo muitos clientes que a gente desenvolve a estratégia, ou até mesmo os clientes, eles vêm falando assim, Eric, eu tenho essa estratégia pronta. Mas o que acontece? Não é o fato de você ter a estratégia que é a garantia do sucesso. É a forma como essa estratégia vai ser aplicada dentro das empresas que é a garantia do sucesso, né? Então, tem um indicador, né? um percentual que diz que 95% das empresas elas quebram pela falta da estratégia ou por estratégias boas mal executadas. Então, eu trouxe e eu acredito que dentro da Febracis a gente trabalha isso com muita força, né? Trabalhar sim a parte da estratégia, do planejamento, olhar com antevisão, né? Antecipar as coisas, né? Olhar, projetar o futuro, eu gosto muito desse termo, né? Projetar o futuro, mas entender que são pessoas que vão fazer com que esse futuro aconteça, são pessoas que vão trazer essa ação, que vão colocar as coisas em prática para fazer acontecer. E aí, nesse sentido, é fundamental você entender de pessoas, por quê? Porque você vai não só projetar,
o futuro, você vai fazer o planejamento, você vai criar a estratégia, mas você vai entender, você vai ter propriedade para entender como isso vai ser colocado em prática. Isso que você falou é importante, gostei da resposta. Até a questão da pessoa, né, das pessoas. A gente, esses dias atrás, fez uma postagem sobre capacitação, né, que as pessoas têm que estar sempre se capacitando e tal. E que, na verdade, a capacitação do colaborador é algo que parte da liderança. Exato, exato. Hoje, não dá mais para você pensar em sucesso profissional, não dá para você pensar em atingimento de metas sem considerar o fator humano, né? O empresário, o gestor, o líder que não está considerando o fator humano, ele está ele tá em desvantagem competitiva, na verdade. E aí isso traz uma questão que é justamente, eu costumo dizer que o líder, ele acima de tudo, ele é um treinador, ele é uma pessoa que vai desenvolver outras pessoas. E eu vejo ainda empresas que têm preconceito, têm tabus em relação a capacitar os seus colaboradores, capacitar o seu time e tudo mais. Ontem mesmo eu estava num evento e a gente estava discutindo a respeito disso. Pessoas que às vezes falam assim, não, mas se eu desenvolver o meu colaborador, se eu treinar essa pessoa, ele vai crescer, ele vai ter uma visão diferente, ele vai melhorar a mentalidade dele e ele vai querer sair, né? Eu acredito que as pessoas que pensam com essa mentalidade, elas estão atrasadas, pode-se dizer praticamente na idade da pedra. Por quê? Porque hoje o papel do líder passa justamente por capacitar pessoas, seja sob o ponto de vista técnico, seja sobre o ponto de vista comportamental. Você, líder, é o responsável por fazer com que o seu time tenha alta performance, tenha alto desempenho. E é através das pessoas que você vai conseguir isso. Você está falando uma coisa que agora fez sentido para mim. Semana retrasada nós tivemos uma demanda. Um cliente me ligou me pedindo apoio para trazer alguém do mercado para trabalhar com ele, né? E ele me fez um seguinte comentário. Ele falou, poxa, eu tô achando estranho, porque o mercado não responde mais a dinheiro, né? Então, ele tinha um determinado cargo, ele estava oferecendo um salário acima daquele cargo, do que aquele cargo teria, para que a pessoa viesse sem discutir. Uhum. É aquele negócio que na nossa época de funcionário, a gente ouvia assim, o cara foi comprado, né? É quase que a luva do futebol, né? E aí a gente falou, eu tava ouvindo ele falar, eu falei, pô, deixa eu validar, né? Eu peguei o salário realmente era um salário bem acima do mercado, eu tô falando aqui de 25% a 30% acima do mercado. Era pro cara não discutir mesmo. E peguei uma pessoa e falei, cara, tem uma oportunidade assim, assado, tá próximo da sua casa, é para ganhar muito mais do que o que você ganha, porque eu sabia a faixa de rendimento dele, e falei, e aí, topas? Não. E hoje aqui, por que o não? Porque provavelmente ele está num ambiente, e depois, conhecendo o grupo que ele trabalha, eu sei que é um ambiente que incentiva treinamentos, incentiva capacitação e proporciona para ele a sensação de que aqui você vai ter o que você precisa para ser o melhor. E hoje em dia ser melhor não é ganhar mais. Exato. E cada vez mais esse conceito está caindo por terra, né? Já faz muito tempo que a boa remuneração não é mais uma garantia de que você vai ter uma retenção de talentos. Ela é sim um fator que tem que ser considerado, que é importante, mas hoje eu costumo dizer que a aderência do colaborador com os princípios, com os valores da empresa, é o que vai ter a garantia de que ele vai passar um longo período lá dentro, né? Vou aproveitar o gancho, Vitor, para trazer um conceito que eu acho fundamental também. Eu sempre procuro trazer isso para os meus alunos, para os meus clientes, né? Quando eu comecei na minha carreira profissional, eu tinha uma agência de marketing, eu sofria muito quando os meus funcionários pediam demissão e tudo mais. E foi um aprendizado que eu tive a duras penas, mas se você entender que a empresa ela é um organismo vivo e que ela é dinâmico, né? Ninguém vai ficar dentro da empresa para sempre, né? Você entender que o seu colaborador ele está vivendo uma jornada lá dentro e que você como líder proporcionar uma jornada que seja de crescimento para ele e para você, eu acho que é o melhor dos mundos.
Então, hoje, você está falando dessa história, né? Eu lembrei, né? Na época da minha agência, eu tive colaboradores que falaram assim, Eric, eu recebi uma proposta para receber o dobro do que eu ganho aqui. Mas eu não vou embora, por quê? Porque aqui eu sei que eu tenho paz e principalmente eu sei que aqui eu estou entregando o melhor do meu trabalho. Então, entender, o papel do líder passa justamente por isso, entender as motivações, entender o que leva uma pessoa a querer entregar o seu melhor, ter o sentimento de pertencimento à empresa, de se sentir importante dentro dessa empresa. São todas essas questões emocionais que vão fazer toda a diferença na decisão se o colaborador vai ficar ou não e principalmente, o que é mais importante para a empresa, se ele vai entregar o seu melhor ou não. Porque não basta você ter os talentos, mas você precisa ter os talentos o quê? Automotivados, né? Para que eles entreguem tudo aquilo que ele tem de extraordinário para entregar. Legal. Gosto demais desse conceito. Agora, só tentando trazer um pouquinho o nosso tema, que é estratégia. Então, eu queria te fazer uma pergunta. Se fosse para você definir estratégia, como que você apresentaria o conceito estratégia para o povo, para o público? Cara, eu acho que a maneira mais simples, mais abrangente, mais compreensível de falar sobre estratégia é ajudar a empresa. A estratégia, ela garante que a empresa consiga mostrar para o mercado, para o público, a sua personalidade, quem ela é. Eu costumo dizer que a estratégia ela é a garantia de que a sua empresa ela vai ter uma identidade única no mercado. Né? A estratégia ela passa justamente por isso. Né? Existem alguns conceitos muito importantes de estratégia que são muito conhecidos, né? Que é a questão da missão, visão, valores, os princípios. Né? Muitas pessoas acreditam que aquilo é só um quadro que fica na parede, mas na verdade eu costumo dizer que a missão, visão e os valores da empresa eles têm que fazer parte do ar que a empresa respira, que os colaboradores respiram, que as pessoas respiram. Por quê? Porque isso vai trazer uma linha de ação, uma linha de conduta, não para uma pessoa, mas para todas as pessoas de uma forma coletiva. E essa ação coletiva ela vai trazer o que a gente chama de personalidade da empresa. Como que essa empresa é vista pelo mercado? Como que essa empresa ela é reconhecida pelo mercado? Eu costumo dizer que toda essa clareza da identidade da empresa traz muita autonomia na tomada de decisões, seja nos níveis mais altos, seja nos níveis mais baixos. E a estratégia, ela passa, Vitor, por você não deixar que isso aconteça de uma forma... como é que eu posso dizer? De acordo com a circunstância, né? Mas você ser intencional na forma como você quer que a sua empresa se apresente para o mercado, qual que é a identidade da sua empresa, qual que é a personalidade da empresa. A estratégia passa pela intencionalidade em você construir isso. Na minha empresa, nós tiramos missão, visão e valores. Nós não usamos esse conceito. Eu, por gostar muito de matemática, muito de física, eu trouxe um conceito do vetor. Que o vetor tem sentido, tem direção e tem intensidade. Então, eu estampei, né, nas paredes da minha empresa lá o sentido, a direção e a intensidade. Seria missão, visão e valores, né? Exato. Mas eu acho que além de missão, visão e valores, tem algo que é muito maior, que a gente chama lá dentro da minha empresa de essência. Mas que fora da minha empresa o pessoal chama, um termo muito conhecido, muito utilizado, de propósito. Perfeito, né? Perfeito. Então, como que você vê propósito e estratégia? Como essas coisas se coligam? Olha, elas não só se coligam, mas como eu poderia dizer que elas são praticamente a mesma coisa, tá? Dentro da Febracis, né, a gente costuma dizer que você não descobre seu propósito ele vem até você a partir do momento que você compreende quem você é verdadeiramente. E essa mesma perspectiva vale para um organismo empresarial. Né? A partir do momento que a empresa ela tem consciência, né? Ela tem clareza da sua identidade, ela se conecta com o seu propósito, com a sua razão de ser. Né? E às vezes a gente começa a
trazer essa perspectiva de uma maneira muito clara, quando você começa a perceber que os colaboradores em qualquer nível, eles sabem qual que é o propósito da empresa, né? E isso vai muito além de ganhar dinheiro, isso vai muito além de ter lucro, isso vai muito além de oferecer um produto ou serviço. Isso diz respeito, e é uma visão subjetiva, né? De você causar um impacto numa sociedade, de você transformar a vida de uma pessoa, de você transformar a vida de um público, de você mudar a vida das pessoas, né? Um exemplo muito claro disso é a Disney, né? Na Disney, se você for lá perguntar para o cara que recolhe o lixo, né? Ele fala assim, o que vocês fazem aqui? Vocês vendem shows? Vocês vendem bonequinhos? Vocês vendem as coisas? Não, nós criamos encantamento na vida das pessoas, né? Então, essa consciência é algo que faz da empresa uma empresa única, né? Você trouxe aqui, a gente tem o vetor, a gente tem o direcionamento e tudo mais, isso já cria uma identidade única, né? Então, a estratégia, ela passa justamente por isso, fazer com que as empresas, Vitor, elas não sejam todas empacotadas, sejam todas elas iguais. Teve um movimento no Japão durante muito tempo, né? Onde as empresas elas estavam buscando para excelência em práticas de gestão e todas elas estavam copiando umas das outras aquilo que elas estavam fazendo e acabou que começou a criar um grupo muito grande de empresas que elas se assemelhavam de uma maneira tão forte que elas perderam entre si a sua identidade, né? As empresas do Japão da década de 80, a gente vê muito isso, né? E a estratégia ela vai justamente na contramão disso. Ela faz com que você crie essa identidade, né? Você, por exemplo, tomar a decisão de falar assim, não, eu não vou ter missão, visão e valores, né? E eu vou declarar isso de uma forma diferente, já traz uma forma diferente de se apresentar, já cria dentro da sua empresa uma identidade única, né? Na época que eu trabalhava com marketing, eu gostava muito, estudava muitos cases de uma agência chamada Talent, que foi fundada, né, pelo Júlio Ribeiro, um cara referência no marketing, né? Ele que criou aquele bordão do não é assim uma Brastemp e tudo mais. E ele também não tinha missão, visão, valores. Ele tinha um quadro estampado na recepção da empresa que era a filosofia da empresa, que falava muito a respeito da alegria de trabalhar. Entende? Então, isso fazia da empresa uma empresa única, fazia da Talent uma empresa única, né? Na época, eles se posicionaram de uma maneira muito firme. Na década de 80, a grande receita das agências vinha através de contas de governo, cigarro e bebida. E eles já se posicionaram naquela época como uma agência que não iria atender nenhuma dessas contas. Então, são essas decisões, muitas vezes, que criam a identidade da empresa e junto com a identidade, a estratégia ela acaba vindo de uma maneira muito mais natural, entende? Então eu sempre falo, quer trabalhar a estratégia, procure entender o que faz da sua empresa uma empresa única. E gestão estratégica, existe? Existe. Gestão estratégica, eu só quero trazer, antes de trazer essa contextualização, hoje no Brasil, muito poucas empresas elas têm essa estratégia montada, muito poucas empresas no Brasil elas dedicam tempo, recursos para montar suas estratégias de curto prazo e de médio prazo, de longo prazo. Para você ter uma ideia, das empresas de médio porte, apenas 10% das empresas de médio porte têm estratégias para médio prazo, que é o que a gente considera de 3 anos para frente. Ou seja, grande maioria das empresas de médio porte elas estão olhando para o hoje, para o agora, né? E a estratégia ela passa justamente por isso, né? O que é, para a gente contextualizar, Vitor, o que é estratégia, o que é gestão? A estratégia ela fala muito a respeito de como a empresa vai se posicionar, como a empresa vai construir a sua identidade, para onde ela vai chegar. E a gestão, ela tem muito a ver com produtividade. Ela tem muito a ver com as práticas do dia a dia, as ferramentas que vão fazer com que a empresa ela utilize da melhor maneira os seus recursos. Então,
Então, uma gestão muito bem aplicada, ela vai trazer sustentabilidade, ela vai trazer sustentabilidade, ela vai minimizar as perdas, ela vai maximizar, otimizar os recursos da empresa. Agora, a estratégia, ela vai garantir que a empresa ela continue cumprindo um propósito ao longo do tempo. A estratégia vai trazer longevidade, né? Você acha que a estratégia também... porque o propósito é assim, né? Ou a essência, no meu caso, né? A essência, ela traz um fator determinante na hora da decisão. Então, a estratégia é o seguinte, eu tenho um movimento de gestão e aí na hora que eu vou tomar uma decisão na gestão, eu olho lá e falo assim, epa, isso por causa dessa estratégia, eu... Exato. A gestão ela tem muito a ver com a aplicação de ferramentas, de técnicas de gestão, né? A estratégia, ela exige um pensamento mais conceitual. O pensamento estratégico, ele é mais conceitual. O pensamento de gestão, ele já é um pensamento mais voltado para aplicação de ferramentas. Ele é um pensamento mais voltado para otimização de recursos. A partir do momento que eu estou dentro de uma estratégia que é bem constituída, a gestão, ela acaba servindo a essa estratégia, que é o que a gente chama de gestão estratégica. Eu vejo uma questão no mercado, no meu mercado específico, que é o mercado de software, né? Uhum. E eu vejo que, às vezes, existe um movimento chamado supervalorização técnica. Quem tem um conhecimento técnico tem uma supervalorização. Só que quem tem o conhecimento técnico estimula muito o cognitivo. A gente entende hoje, eu entendo assim, que ele não estimula tanto o perceptivo, o emocional, né? E aí eu queria ver da tua opinião, olhando como estratégia, o que é isso? Que movimento que é esse da supervalorização técnica ou a supervalorização do cognitivo? Ela é sustentável? Ela pode trazer resultados, mas ela não vai garantir longevidade, né? Eu costumo dizer que quando você está olhando para o técnico, você está olhando para o agora, né? Você está deixando de enxergar muitos movimentos do mercado. E a gente vive um mundo hoje, né? Existem aí os conceitos de mundo VUCA, mundo Bunny, né? Que ele está cada vez mais volátil, ele está cada vez mais dinâmico, ele está cada vez mais imprevisível, né? E o papel do estrategista é estar antenado com todos esses fatores, né, da empresa, né? Então, a evolução da estratégia, ela passa justamente por isso. Ela vem de um desejo de otimizar recursos para olhar como que a empresa está num contexto de um mercado, de uma sociedade, de um ambiente, de um macroambiente. Mas essa visão técnica, ela pode-se dizer que é o início do desenvolvimento de um pensamento estratégico, Vitor. Tá? Eu costumo dizer o seguinte, para o dono da empresa, para o sócio, para o estrategista de uma forma geral, o produto final da estratégia ela é o pensamento estratégico. O pensamento estratégico é algo que não pode ser tomado de você. É algo que é imensurável, é algo que o dinheiro não consegue estabelecer um valor. A gente começa a perceber, por exemplo, esses grandes players, as pessoas que tiveram muito sucesso, grandes empresários, mega empresários, aonde que eles tiveram um sucesso? Justamente na capacidade de desenvolver essa visão estratégica, esse pensamento estratégico e replicar isso em diversos modelos de negócio. Então, é algo que tem que ser desenvolvido. Eu defendo que isso tem que ser estimulado quanto antes, não é verdade? Mas passa um pouco também, saindo do ponto de vista corporativo e vindo para o ponto de vista humano, eu acredito que é desenvolver essa capacidade de ter um olhar crítico, de olhar as coisas sobre um prisma maior, expandir um pouco mais a nossa capacidade de raciocínio e ajudar a gente a entender e além naquilo que nos faz humanos, né? O ser humano ele se desenvolveu, ele se diferenciou dos outros animais justamente pela capacidade de raciocinar. E quando você começa a raciocinar sobre um ponto de vista mais aberto, eu costumo dizer que a gente está contribuindo para a evolução que ainda está acontecendo da nossa espécie. Eu acho que, inclusive, isso que você está falando, eu gosto, essa linha de raciocínio,
Eu penso na estratégia como o sonho que se transformou em meta. Perfeito. Então, eu acho o seguinte, eu sempre tive sonho de ser relevante. O sonho de ser relevante, de estar dentro de uma sociedade, de poder colaborar, de poder ajudar de alguma forma uma sociedade, de poder ter algumas características, né? Às vezes até algumas frases que as pessoas falam que eu falo, pô, eu que falo essa frase e tal. Então, tem uma frase, quem me conhece, eu não vou falar a frase aqui porque o horário não permite, né? A gente não sabe que hora que o pessoal vai estar assistindo. Que vai estar assistindo, né? Mas tem uma frase que eu costumo falar que tem 6 quilômetros de guia, mais ou menos assim, que eu tenho até uns gestores hoje na Lynx que falam assim, cara, tem uma frase que você falava, lembra? Dos 6 quilômetros de guia? Eu falava, lembro. Então, né? Então, eu sempre quis ser relevante, sempre quis deixar uma marca. E quando eu fui entender isso, óbvio, bem depois, né? Depois que eu já tinha me tornado empresário, com a cabeça de funcionário e tendo que mudar tudo isso assim de repente, e precisei de apoio, busquei apoio, e você sabe bem da história. Então, quando eu comecei a entender que a estratégia estava no sonho de ser relevante, de querer fazer diferente. Exato. Então, ali estava a estratégia. Quando eu transformei isso em meta, aí eu falei, opa, pera lá, agora eu olhei a minha meta. Porque o que acontece? Tem pessoas que fazem uma empresa como um modelo de negócio para ganhar dinheiro. Então, o negócio que é ganhar dinheiro. Óbvio, toda empresa tem que ganhar dinheiro, o lucro tem que ser primeiro, a gente tem toda essa coisa. Não é porque você é empresário e partiu de um sonho que você deixou de querer ganhar dinheiro. De jeito nenhum. A empresa tem que dar lucro. Se a empresa não dá lucro, não é empresa. Tal. A empresa tem que crescer, tem que oferecer isso até para quem acredita nela. Mas o grande ponto nasceu de um sonho, nasceu de uma vontade, nasceu de um desejo. As propostas, os desafios que você enfrenta, nasceu dali daquele sonho, daquela vontade. Quero ser relevante, quero fazer alguma coisa significativa pela sociedade. Tá? E quando você fala gestão é fazer isso acontecer. Perfeito. E aí você pode ter inúmeras formas de fazer isso acontecer. Né? Eu me lembro, eu conheci um vendedor de cigarro da Souza Cruz que me falava isso. Ele falava, cara, eu tenho mecanismos para fazer acontecer. Né? E eu não deixo o produto interferir no mecanismo. Mas você sabe que eu acredito que todo empreendedor de sucesso, todo mega empresário, multi-empresário e tudo mais, seja de forma consciente ou de forma inconsciente, ele sempre começou as suas ações baseado num desejo de mudar o mundo. Assim como você, assim como eu, assim como diversas outras pessoas que eu conheço. Muitas vezes é o atender e isso eu estou falando de uma ação inconsciente, Vitor. O atender dar vazão para esse desejo de mudar o mundo é o que vai fazer as pessoas montarem os seus negócios, crescerem, gerar um inconformismo, muitas vezes, com as coisas que acontecem no mundo de hoje. Com o sistema atual, Você né? pega, por exemplo, assim, a missão e o propósito da Google, que é organizar as informações do mundo. É algo que chega a ser uma utopia, mas essa é a missão da Google, né? Talvez quando o Page, né, ele começou lá os projetos e tudo mais, ele não tinha essa clareza de qual que era esse propósito, mas tudo isso vinha de um inconformismo, de um sentimento. Né? Quando você vê, por exemplo, o propósito a missão da Apple, né, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas, tornar o mundo melhor e tudo mais, o Steve Jobs talvez ele não imaginasse que ele iria criar um dispositivo que ia mudar o mundo, mas o sentimento, o inconformismo, ele já estava lá. Entende? Nossa, essa aí pegou pesado. É muito bom. é realmente isso, né? O que muda o mundo, na verdade, é a energia que você despende em prol de uma inconformidade, né? Então você fala, putz, isso aqui podia ser melhor. Tá, o que você fez para isso aí ser melhor?
bora fazer. Exato. E aí, trazendo um pouquinho para algo que eu trabalho muito também, que é a questão da liderança. O que é a liderança? É você saber canalizar emocionalmente. Eu costumo dizer, Vitor, que liderança é um exercício emocional, não tem nada a ver com técnica. Você pode explorar técnicas, recursos, ferramentas, mas a liderança ela acontece de forma emocional. Passa por você, líder, primeiro se conectar com esse seu desejo de mudar o mundo, esse inconformismo, e você saber explorar isso das outras pessoas. Se você pegar, por exemplo, empresas que tiveram propósitos grandiosos e tudo mais, e você vê, às vezes, a pessoa ela teve um papel pequeno dentro de um contexto geral, de um contexto significativo, mas você percebe que aquele desejo está sendo suprido. Né? Eu vou trazer um exemplo. Meu pai trabalhou 30 anos na Embraer. E ele fez parte, um dos primeiros aviões da Embraer, que foi o Bandeirante, né? Ele fez parte do projeto de engenharia do Bandeirante e tudo mais. E sempre que a gente passa nos parques e vê, né, o avião, ou vê o Bandeirante voando e tudo mais, ou passa na televisão, ele fala com orgulho. Ele fala assim, cara, eu ajudei a fazer esse avião. Né? Eu participei do projeto do trem de pouso. Mas ele tem esse sentimento de que ele fazia parte de algo grandioso. Entende? Então esse é o papel do líder. O líder ele consegue despertar o emocional das pessoas para extrair o melhor das pessoas para que ele, atendendo seu propósito individual, sirva a um propósito coletivo maior. Eu tenho um mural, né? Uhum. E no meu mural tem uma imagem, né, da Overflow que eu falei, pô, essa imagem é o que eu vejo da Overflow. E ele tem algumas características, né? Bem minhas mesmo. Eu olho e vejo, né? E um dia eu peguei e mostrei isso para alguns colaboradores. Na verdade, foi numa reunião de cultura. Eu falei, né? Foi até um aprendizado a questão da reunião de cultura, porque funcionou muito na minha empresa. Então, na reunião de cultura, eu trouxe isso aí como cultura. Eu falei, ó, isso aqui é uma visão, é um objetivo. E plantei a imagem. Teve alguns colaboradores simplesmente tiraram o print de tela, colocaram como fundo de tela. Um dia eu estava entrando na empresa e vi um colaborador de costa, ele com o notebook dele com aquilo como print de tela. Perfeito. Foi ali que eu entendi que não é um sonho só meu, não é um objetivo só meu, é uma estratégia para eles. Me aumentou o nível de responsabilidade muito, e aí eu trouxe isso, falei, pera lá, vamos estabelecer um plano estratégico, né? Como que eu vou fazer isso acontecer e como que você quer fazer isso acontecer? Porque às vezes fica muito no campo do sonho, né? E aí eu trouxe essa responsabilidade para os meus colaboradores e coloquei eles como microlíderes, né? A gente estuda isso aí no PMBOK ou no PMI, né? Como empresa projetizada. Certo. É uma empresa que todo mundo é líder, todo mundo manda em todo mundo, cada um, né, em algum momento. Mas eu peguei e olhei isso e falei, cara, eu posso deixar o sonho ser maior se eu botar uma sementinha... E isso aqui expandir e eu transformar os meus colaboradores em captadores de colaboração. Perfeito. Então eu quero transformar. Foi aonde eu olhei a estratégia e falei, poxa, eu posso jogar uma sementinha, fazer esse negócio crescer muito. E não só o meu negócio crescer muito, mas crescer eles muito, desenvolver eles para o sucesso. Hoje... é um plano, né? Mas é um plano que tem mais de 3 anos, né? E para mim, eu já olho ele aí com de 5 a 10 anos o que vai acontecer. Pergunta é, como sair da estratégia e ter a visão ou a visibilidade do plano estratégico? Vamos lá. Aí a gente começa... Antes de eu trazer isso, eu quero só falar uma coisa que eu acho que é importantíssima, e você trouxe isso, né? Por que tantas empresas hoje têm dificuldade de aplicar a estratégia ou de estabelecer uma estratégia? Porque elas não têm visão.
né? A gente aqui no Brasil, principalmente, a gente tem um percentual muito grande, né, de empreendedores, de pessoas que montaram seus próprios negócios, de empresas que surgiram pela necessidade. Tipo, o cara trabalhava numa empresa, ele foi mandado embora, ele falou, cara, eu preciso garantir o meu dinheiro do mês para pagar as contas, e ele sai vendendo alguma coisa, ele vai empreender alguma coisa, né? E vai comercializar alguma coisa, vai produzir alguma coisa em casa, tudo mais. Aquilo começa a dar certo, daqui a pouco ele contrata uma pessoa, aluga um espaço. Quando você vai ver, o cara tem uma empresa de 30, 40, 50 funcionários, mas a mentalidade dele ainda é aquela mentalidade. Por que essa empresa existe? Para poder pagar as contas do mês. A qualidade de vida dele já mudou, o padrão de vida dele já mudou, mas a mentalidade ainda tá. Eu preciso garantir o do mês. Mudou para que o boleto seja equivalente ao faturamento. Ele tá fluindo um pouquinho mais, mas a mentalidade ainda continua sendo... Cara, se eu falar para você a quantidade de empresários que não têm consciência de que são empresários no Brasil... Você não imagina, é muito grande, cara, é muito grande, né? Que existe uma função social, de que ele movimenta uma máquina, de que o pequeno empresário é, dentro da sua fatia, né, o principal responsável pela arrecadação do Estado, por alimentar o Estado, né? Tudo isso existe. O empreendedor, ele tem um papel importantíssimo dentro do Brasil, né? Dentro do mundo, de uma forma geral. E ele simplesmente não tem essa consciência. Você pergunta, por que sua empresa existe? Ele fala, porque eu preciso pagar as contas. Então, essa falta da visão, muitas vezes é o que vai contribuir para que a empresa ela não tenha essa personalidade, essa identidade. Então, a construção da visão ela é fundamental, Vitor. Essa limitação, eu entendo assim, eu entendo que o empresariado brasileiro criou o conceito de que o meu CPF pode ser empreendedor só arriscando, né? E eu acho que as mídias publicaram muito dessa forma, né? Então, hoje você tem microempreendedores faltando com ética, você tem microempreendedores atropelando o mercado, você tem microempreendedores roubando cliente do outro, fazendo coisas desonestas no mercado. Você tem microempreendedores para tudo e virou uma certa Serra do Bananal ser microempreendedor. E eu acho que não existe microempreendedor, existe funcionário querendo comparar ou querendo se igualar ou querendo se projetar como empresário, que é uma questão diferente. Aqui no Brasil a gente vive uma cultura, nós temos uma herança cultural que ela é muito pesada e sem perceber as pessoas acabam herdando essa cultura até hoje, né? A gente aprendeu lá na escola, né, que o Brasil foi uma colônia de exploração, né, e depois teve as colônias, né, os feudos e tudo mais, né, o barão do café, as capitanias hereditárias e tudo mais, né? E aprendemos também que lá nos Estados Unidos teve a colônia de povoamento, que as pessoas que foram para criar raiz, para fincar residência, para fazer crescer aquela nação, né? E essa herança cultural, a gente carrega muito disso até hoje, né? Desde o papel do empresário, né? O papel do funcionário, do colaborador, a perspectiva que nós temos do que é uma pessoa rica, do que é uma pessoa pobre, o que fazer com o dinheiro, a perspectiva de oportunidades que uma nação gera para um país, né? A gente ouve muito, né, as pessoas falando, os Estados Unidos é a terra das oportunidades, né? Mas isso é muito mais cultural e é muito mais baseado nas crenças que as pessoas têm a respeito de quem elas são e do local onde elas estão, do que qualquer outra coisa, né? E isso combinado com essa questão de empreender pela necessidade, muitas vezes faz com que o empresário, e eu não estou falando de porte não, tem grandes empresários, tem pequenos empresários que tem uma mentalidade muito superficial a respeito da sua função. Entende? Sua função social, né? Função social. Porque você tem a extensão, eu estava falando do microempresário, porque a extensão da empresa, né? Ela é algo muito importante, muito significativa. Sua empresa ela pode ser uma sociedade civil
pode ser uma sociedade civil limitada, Limitado. pode ser uma sociedade civil não limitada, pode ser uma sociedade anônima, né? Então isso significa, tem alguns significados. Uma sociedade anônima, você sabe que ela não está baseada numa pessoa, ela está baseada num propósito, numa força que ela vai fazer, ou num negócio, num segmento. Então, quando eu olho muito isso, né? Quando colocaram porque você tem o microempresário e o microempreendedor individual. Exatamente. Né? Eu acho que automaticamente, de uma forma impositiva, né? Colocaram para as pessoas a possibilidade de ser um empresário sem compromisso. Eu acredito que são narrativa. A narrativa é essa. O meu ponto de vista esse advento do microempreendedor individual, né, da MEI, eu acho que abriu a oportunidade para que as pessoas se formalizassem, porque tem muita empresa que vive na informalidade, mas eu acredito que abriu uma faixa de enquadramento, e eu acredito que esses enquadramentos, Vitor, eles são único e simplesmente um reflexo da mentalidade da pessoa. Da sociedade, sim. Do empresário ou do empreendedor de uma forma geral. Por quê? Porque a gente vê, às vezes, pessoas que entraram como MEI, em pouco tempo já tiveram que mudar o seu enquadramento, claro, e evoluíram, e hoje tem empresas grandes. Tem que ser, porque para a cabeça de empresário, se você entra como MEI, você não consegue ficar um ano ali. Exatamente. Porque a cabeça de empresário é de crescimento. Agora, em contrapartida, você vê, às vezes, empresários que estão abrindo 2 CNPJs, 3 CNPJs como ME, justamente para não sair do simples. Não é verdade? Tipo, o que é isso? A mentalidade dele está reduzindo ele a uma perspectiva pequena. Eu fiz um treinamento com o Gustavo Cerbasi e ele mudou muito o meu conceito econômico, financeiro, né? E valores, crenças mesmo que estavam envolvidas ali. Eu acho interessante que ele falava assim no treinamento dele. Muita gente não toma decisões boas porque não querem parar para pensar, né? Então ele estava falando que a maior parte da sociedade não investe correto porque não quer parar para pensar. E, cara, ele dava algumas dicas, óbvio, financeiras, econômicas e tal, e a gente seguindo, começa a ver as coisas funcionando. Mas no início, lá no iniciozinho, eu percebi um comportamento em mim. O comportamento que eu via em mim era o seguinte. Tô com um X investido lá, que é o meu salário. Do meu salário eu tiro um percentual e começo a investir lá, que eles chamam lá de reserva de emergência. No rendimento custo fixo lá, renda fixa. E aí, beleza, você tá no renda fixa, tá tranquilo. Aí, de repente, você chegava num determinado momento, você falava assim, cara, será que eu dou esse passo, presta bem atenção, de sair do renda fixa, ou será que eu aporto mais dinheiro no renda fixa para eu não ter que gastar tempo? Eita, pum, caiu a ficha. Falei, epa, pera lá. Tempo é fichinha. Bora lá, investe nisso, investe naquilo. E aí a gente começa a diversificar um pouco o investimento e ganhar mais coragem, né? Entender mais os mecanismos do mercado, entender o que é uma FI, entender o que é você investir em imóveis, né? Porque a gente investe, a gente compra um carro e começa a consumir. Ou seja, o dinheiro vai embora. Mas eu compro uma casa e começo a valorizar. E às vezes por conta do indicador, a pessoa não compra a casa. Perfeito. Por conta do indicador, a pessoa não compra o apartamento. Não, porque vai ficar mais cara a minha conta. Opa, pera lá, é um investimento ou é uma compra? Ou é um consumo? Você compra para consumir a casa? É uma coisa, você compra para investir. Então, esses critérios, você só tem quando você consegue quebrar a barreira, né? E o microempreendedor individual, que eu vejo assim, geralmente, tá? Ele vai para... Eu preciso ter um contador. Ele pega um contador amigo dele. Aí ele tem um contador amigo dele. E qual é a experiência do cara? É MEI. E aí ele fica num looping. Por quê? Porque o contador não quer que ele saia do MEI, porque senão perde serviço, porque não sei o quê, papapá, e fica naquele looping de crença.
Exato. e não consegue desenvolver. Você sabe que dentro da Febracis a gente explora muito, você já deve ter ouvido o Paulo Vieira falar disso, né? E todos nós dentro da Febracis a gente fala muito disso, da importância da jornada. E você entender que a vida, em todos os aspectos, ela é uma jornada, faz muita diferença. É muito importante, Vitor. Por quê? Porque a nossa jornada, ela é um caminho de desenvolvimento. Se você parar para pensar, em relação à sua saúde, você está vivendo uma jornada. Em relação à sua vida intelectual, você está vivendo uma jornada. A sua vida profissional e empresarial, você está vivendo uma jornada. Sua vida financeira, você está vivendo uma jornada. E essa jornada ela é feita do quê? De períodos de crescimento, de períodos de estagnação, de períodos de queda. Existem pessoas que estão vivendo ali a sua jornada de que forma? Ela cresce, cai na zona de conforto e cai. Cresce, cai na zona de conforto e cai. Aquelas pessoas que costumam dizer que a vida ela é um eterno recomeço, mas é uma jornada, não é verdade? Quando você entende o conceito de jornada, você começa a perceber que a sua mentalidade ela te leva para um certo momento, para um certo estágio, né? Ou para um certo patamar. Quando você atinge esse patamar, você acaba caindo numa zona de estabilidade, ou o que a gente chama de zona de conforto. Tipo, cara, eu tô tendo uma receita financeira aqui que tá pagando as contas da minha casa, tá garantindo aqui uma qualidade de vida para mim, para os meus filhos e tudo mais. É a hora que as suas crenças limitantes, a sua mentalidade, o seu cérebro, ele vai te jogar para aquela situação assim, dá uma pisada no freio, dá uma descansada, acalma, né? Segura a onda, busca segurança e tudo mais, né? E aí, muitas vezes, é nesse momento que você está no platô que você, sem perceber, você começa a se render às armadilhas, entendeu? A gente costuma dizer que não tem estabilidade. Esse platô, na verdade, ele é um momento, se você poderia estar crescendo, na verdade, você não está estabilizado, você está diminuindo. Entende? Quando você está vivendo a sua jornada de crescimento, é o momento onde você está desafiando as suas crenças, você está quebrando os seus paradigmas, você está saindo da sua zona de conforto, é onde você está expandindo a sua capacidade mental, é onde você está trazendo novos significados para suas crenças, você está enfrentando suas crenças limitantes, entendeu? Então, é onde você está explorando o melhor do seu potencial. Entende? Então, você ter essa consciência, poxa, aqui eu cheguei numa zona de segurança para mim e eu vou trabalhar para quê? Eu vou trabalhar para romper com isso, você ter essa clareza de quando você está se desafiando, quando você está rompendo, né? E que isso cansa, a sua mente ela sempre vai querer te trazer de volta, isso tem um peso muito, muito significativo, porque você começa a entender o mecanismo da sua mente e você começa a assumir o controle. Ontem eu vivi um desafio profissional, né? Eu superei uma marca profissional, né? Que foi muito significativa para mim e eu sabia que eu ia sair exausto. Eu fiz uma palestra de 2 horas, mas num dos lugares mais ricos do Brasil, dos lugares mais chiques do Brasil, né? Foi um rompimento para mim. E por mais que eu esteja acostumado a fazer treinamento de 50 horas, né? 4 dias, 5 dias seguidos, aí eu sabia que aquele lá ia ser mais cansativo. Por quê? Porque eu estava rompendo com um patamar que eu já estava acostumado. Entende? Então, entender essa dinâmica muitas vezes vai fazer toda a diferença na forma como você vai lidar isso. E isso vale para o organismo humano, da mesma forma que vale para o organismo empresarial. Eu gosto de chamar dessa maneira o organismo empresarial, porque a empresa ela é dinâmica, ela está sempre se lidando com isso, né? A empresa, às vezes, ela chega naquele momento em que ela fala assim, pô, atingi um mercado aqui, entreguei uma solução para o mercado, estou satisfeito com isso. Os resultados estão acontecendo, o lucro está acontecendo, estou satisfeito com isso. Mas se a empresa não estiver olhando para o ambiente, para o macroambiente, para a concorrência, para o mercado, o comportamento do consumidor, as tendências do mercado e tudo mais, ela acaba que essa zona de conforto, esse platô, ele acaba sendo uma das maiores armadilhas para a empresa. Né? A gente já viu milhares de exemplos, né, de empresas grandes que entendem que alcançaram aquela estabilidade
E essa estabilidade foi o ponto de partida para ela viver um período de queda, né? Ou seja, o que tira a pessoa do crescimento é não ter a estratégia e a visão. Exato. E como fazer o plano? E o que transforma isso? Ou como eu vou pegar toda essa estratégia e fazer um plano para chegar nela? Perfeito, perfeito. Cara, esse é um dos grandes desafios. Primeiro, que eu falei, que a gente falou no comecinho aqui, você tem que considerar o fator comportamental. Você tem que entender que quem vai pegar esse plano são pessoas. Você precisa fazer essas pessoas entenderem. Você já deve ter visto aquela pirâmide, né? Do estratégico, do tático e do operacional, né? Um dos pontos fundamentais dentro da construção de uma estratégia, no meu ponto de vista, Vitor, é você entender que existe um discurso para o nível estratégico, um discurso para o nível tático e um discurso para o nível operacional. Entende? Às vezes, para o cara que está lá no chão de fábrica, trabalhando, executando uma função técnica, é subjetivo demais você chegar e falar assim, nós vamos mudar o mundo fazendo isso. Ou seja, você tem que entender que algo que faz muito sentido para quem está no nível estratégico, talvez não faça o menor sentido para a pessoa que está no nível operacional. Essa tem sido, né, o direcionamento dos meus estudos, né? Eu tenho me especializado cada vez mais nisso, eu faço coaching com empresários e eu tenho trazido, né, o desenvolvimento do meu trabalho justamente nessa especialização em trazer a estratégia, descer de maneira eficaz para os níveis táticos e para os níveis operacionais. Olha que interessante isso que você está falando. O modelo do estratégico comunicar é diferente do tático, que é diferente do operacional. Muitas vezes o tático pega um framework e reproduz o framework. Perfeito. Pô, meu churn, pô, meu OKR, pô, meu não sei o quê. Então ele narra de forma tática. Perfeito. E pressiona a camada de baixo de forma tática. E muitas vezes o cara de baixo está lá só sendo pressionado e fala assim, não estou entendendo nada. Então isso é uma questão importante, né? É importante que a gente tenha uma comunicação transparente. Perfeito. Do estratégico para o operacional, tem que ser transparente. Tudo tem que estar claro para todo mundo, a meta tem que estar claro para todo mundo, o objetivo estratégico, a visão, mas a forma de comunicar é exatamente isso. É diferente. Exatamente. Essa capacidade, essa habilidade que a empresa tem que trazer através de capacitação, através de treinamento, de traduzir a visão estratégica para os níveis mais baixos, é muitas vezes o que, no meu entender, vai fazer a diferença. Entendeu? Então, às vezes, e aí você pode fazer isso de várias maneiras, né? A gente tem metodologias, né? A gente tem aí, por exemplo, o Balance Scorecard, que traz um indicador, uma visão, indicadores em vários níveis, né? Não é só interpretar sobre o ponto de vista financeiro, mas sobre uma perspectiva do cliente, sobre uma perspectiva interna de pessoas, de infraestrutura e tudo mais. Então, você começa a quebrar aquela visão em visões menores, certo? Essas visões elas podem ser quebradas em visões de departamento, e aí os líderes de departamento podem quebrar essa visão, transformar essa visão em metas e metas menores para os times operacionais ou até mesmo para as pessoas, entende? E aí essa clareza de que o cara está desenvolvendo um trabalho ali que pode ser uma coisa pequena, pode ser maçante e tudo mais, mas que faz parte de um conjunto, de um contexto maior, é muitas vezes o que vai trazer esse sentimento. Pô, eu tô fazendo uma coisa pequena aqui, mas eu tô mudando o mundo através do meu trabalho junto com a minha empresa. Eu fiz uma atividade em 2022 com o meu time, que foi... Cada um pegou uma cartolina, fui lá, comprei cartolina, lápis de cor e tal, né? O pessoal fica até meio assim, porra, lápis de cor, vamos lá. Aí eu dei uma cartolina para cada um e falei, pô, eu quero que vocês façam aí o desenho de vocês, o sonho de criança. Uhum. Né? E eles foram lá, desenharam os sonhos deles, as vontades deles. Eu falei, bom, beleza, agora vamos atrelar isso aqui, a realização disso aqui, ao que você pode fazer na Overflow para chegar lá, para chegar no seu sonho de criança. Porque eu queria que eles fizessem uma analogia
exatamente de quanto de vida que está dentro da Overflow. Porque é vida dentro da minha empresa, né? É vida que está ali, né? Uhum. É coração, é pulsante. E isso deu muito certo, aumentou muito o engajamento das pessoas, né? Isso é uma estratégia. Isso é uma estratégia muito clara de que eu quero engajar o meu time e mostrar que eles fazem parte disso aqui também. Então, isso aqui faz parte do meu sonho de criança, mas faz parte do sonho deles também, de criança. Com certeza. É a composição dos multissonhos. Como que você vê essa questão da humanização do plano estratégico? Cara, é fundamental. Ficou claro, né? Claro. Eu costumo dizer assim, né? A melhor motivação que vem é a motivação que vem de dentro. Ou seja, a automotivação. Dentro dos nossos treinamentos, a gente ensina muito isso, né? Eu tô falando desde o começo que o líder ele tem que extrair o melhor do seu liderado. E isso não é ficar lá todo dia, bora, vamos lá, você é bom, faz isso acontecer e tudo mais. Não, ele tem que entender que quando ele está fazendo um trabalho ali, ele está contribuindo para a realização dos sonhos pessoais dele e para a realização de uma visão maior da empresa. Quando ele sabe, ele entende isso, ele conecta essas duas coisas, ele não precisa de ninguém falando para ele, olha, vamos acordar cedo e vamos trabalhar. Ele fala assim, eu quero acordar cedo e eu quero trabalhar porque eu tô indo atrás daquilo que é bom para mim. E eu vou fazer uma coisa que é bom para mim e, consequentemente, vai ser boa para a empresa também. A hora que ele chega nesse nível, o papel do líder já não tem mais aquele papel de ser o cara que vai motivar. A motivação tem que vir de dentro. E eu acredito muito nisso, Vitor, entendeu? Eu gosto de dizer, né, que um dos meus propósitos é trabalhar, desenvolver empresários, desenvolver empresas para se transformarem em ambientes de cura para as pessoas. Eu acredito fortemente nisso, né? Que uma pessoa ela pode entrar dentro de uma empresa, ela pode vir trabalhar, ela pode ser curada dos seus dilemas emocionais, das suas crenças disfuncionais, da sua falta de perspectiva de vida e tudo mais. E dentro do período que ela tiver dentro daquela empresa, ela vai sair da empresa uma pessoa muito melhor do que ela entrou. Eu acredito que para mim isso é cura, né? A pessoa sai com uma perspectiva de vida, ela sai com uma visão sabendo o que ela quer, né? E essa questão da visão ela é muito importante, né? E a partir do momento que você começa a trazer dentro da empresa, dentro da estratégia, essa perspectiva, você colaborador, eu preciso que você faça isso, mas faça isso da melhor maneira, e você conecta isso com a visão individual de cada um, e você entende, você consegue trazer essa perspectiva para ele que se ele fizer o que a empresa espera dele, com muito afinco, com muito amor, com muita dedicação, entregar o resultado e além desse resultado, ele vai realizar o sonho pessoal dele também, aí você conecta essa questão da humanização dentro da estratégia, entende? E muito mais do que isso, você começa a trazer pertencimento para esse colaborador, você começa a trazer um sentimento de importância, ele começa a ser autorresponsável, porque ele não precisa mais de um chefe dizendo para ele o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer, você começa a trazer para ele um sentido, propósito para tudo aquilo que ele está fazendo, entendeu? E aí você começa a ressignificar o papel do líder, né? Que não é mais aquele líder-chefe. É o líder como essência, né? O que a gente fala é o líder inspirador. A pessoa que esteja ele lá ou não esteja ele lá, o colaborador ele vai produzir da mesma maneira, né? O colaborador ele vai fazer o que ele quer fazer, o que tem que ser feito da melhor maneira. A presença do líder ela já não é mais fundamental, né? É que a gente sai daquele ambiente que é só quando o chefe está lá com o chicote na mão que as pessoas estão produzindo. A gente chama isso de liderança autocrática, né? A gente sai desse modelo de liderança autocrática e a gente passa para um modelo de liderança inspiracional, que é quando o liderado ele entende que fazendo o trabalho dele, ele está contribuindo com a vida dele. E essa questão da humanização, ela também tem dois viés, né? Ela tem os limites, né? Na verdade, nós estamos falando da margem positiva ou margem negativa do limite. E a pergunta agora pesada, né?
qual é o limite do plano estratégico? Qual que é a tolerância do plano estratégico para o colaborador, ou para o time, ou para a não entrega do resultado? Tem muitas pessoas que falam assim, Eric, eu odeio fazer planejamento, eu odeio estabelecer estratégia para minha empresa e tudo mais. Por quê? Porque eu faço no final do ano o meu plano estratégico, quando vem no mês de janeiro, algo fora do que estava previsto acontece e aquele planejamento que eu demorei um tempão para estabelecer, ele cai por terra. Então tem muitas pessoas que pensam sobre essa perspectiva. Planejar não é bom porque no primeiro evento não previsto, aquele planejamento ele cai por terra, né? Eu falei do pensamento estratégico. Para mim, não existe limite. Por quê? Porque mesmo um planejamento que dê completamente errado, e a gente viu em 2020 muito isso acontecer, empresas que tinham o seu planejamento consolidado e ninguém estava prevendo uma pandemia em nível global, na verdade tiveram que refazer o seu planejamento. Então, isso é algo que todas as empresas estão sujeitas a acontecer, mas na verdade é algo que a empresa tem que inclusive considerar, que o planejamento ele não é algo estático, que ele não é algo rígido, que ele não é algo duro. Ele precisa ser dinâmico, ele precisa considerar justamente que ao longo do caminho vão acontecer coisas que não foram previstas, que não foram acordadas. E a flexibilidade, a prontidão estratégica, a capacidade de mudar, rever o planejamento e mudar o planejamento faz parte do desenvolvimento desse planejamento, desse pensamento estratégico, entende? Então, mesmo um plano que deu errado, ele vai trazer muito aprendizado, ele vai trazer algo que pode ser, que vai contribuir para esse desenvolvimento dessa visão estratégica do pensamento estratégico da empresa. E você acha que existe, agora puxando mais para o meu lado, né? Você acha que existe uma influência, uma relação direta do planejamento estratégico com informação e tecnologia? Cara, a tecnologia, ela sempre vem para colaborar com tudo isso, né? Eu vou parafrasear o Jim Collins, né? O Jim Collins sempre fala isso, né? A empresa ela não pode se alicerçar na tecnologia, ela tem que ter a tecnologia como um aliado para fazer com que as coisas aconteçam. Então eu entendo da seguinte maneira, muitas empresas elas estão se tornando o quê? Estão colocando a tecnologia como a pedra fundamental do sucesso empresarial. Tipo, eu tenho um maquinário aqui que produz algo numa velocidade que o meu concorrente não consegue, né? E isso é uma ilusão. Isso é uma utopia. Isso é uma utopia, tá? Por quê? Porque a tecnologia, eu acredito que poucas coisas são tão democráticas quanto a tecnologia e estão se tornando cada vez mais democráticas, né? Antes a tecnologia era algo que era acessível apenas para uma elite, para poucas pessoas. Hoje você vê uma pessoa andando no ônibus com um celular de última geração na mão, né? Então a tendência é essa, que a tecnologia ela se torne cada vez mais acessível, mais democrática. Então a tecnologia ela vem para somar, ela vem para acelerar, ela vem para contribuir, ela não vem para ser a pedra fundamental. Aí que está a importância. Ou seja, sem plano estratégico, não adianta você contratar tecnologia, você buscar ferramenta, você tem que ter um mote, tem um plano estratégico, você desdobra o plano para o tático vai lá e, agora sim, para isso acontecer eu preciso dessa tecnologia. E aí a gente volta até para o fator humano, porque por melhor que seja a tecnologia, não existe tecnologia que vá substituir a aplicação humana, né? As pessoas usando essa tecnologia da melhor maneira possível, né? E aí entra Ishikawa, né? Que ele não dá uma importância maior a máquinas, métodos, mão de obra, manufatura, meio ambiente, ele não dá uma importância maior. Ele fala, tudo corrobora para a saída no gráfico espinha de peixe, né? Eu tenho uma história muito bacana, curiosa, né? Que fala um pouquinho dessa questão de como a relação tecnologia e cultura interfere na empresa, né? E na minha casa, na esquina da minha casa tem uma padaria e a 4, 5 quadras de distância tem uma padaria, não vou citar os nomes aqui, né, para não dar nome aos bois, mas assim, uma outra padaria.
Nessa padaria que é na esquina da minha casa, eles têm a plaquinha, né? Eles têm toda a tecnologia e tudo mais, mas a cultura lá de valorização do cliente, eu percebo que ela é tão baixa, que assim, a moça do caixa, ela tá de cara virada, né? Você chega no balcão ali, entendeu? Os colaboradores, eles estão esperando, às vezes você fica 2 minutos esperando para alguém vir te atender, né? Quando você tá na fila para comprar o pão, e o cara que está cuidando da lanchonete lá vê que tem alguém esperando lá, ele olha e fica, ou não faz nada, ou ele chama, tem gente no pão aqui e tudo mais. Né? E você sai com a sensação que você está sendo maltratado, né? A sensação que passa assim, eu estou fazendo um favor para eles, né? Ou eles estão fazendo um favor para mim. Né? E tem as máquinas registradoras, né? Pega com o código de barra e tudo mais. Na padaria que fica 4, 5 quadras da minha casa, eles fazem a comanda com folhinha de papel. Só que a cultura de valorização do cliente lá é tão forte que eles não precisam dar comando um para o outro. Já existe um modelo de cobrir, né? O pessoal que está ali no pão e o pessoal que está na lanchonete. Se tem mais gente na lanchonete e percebe que a fila fica maior no pão, já sai alguém daqui, sem eles falarem nada, já sai alguém daqui e vai para lá. E você, antes de chegar no balcão, a pessoa já está perguntando qual que é o seu pedido? Tem mais alguma coisa? E ele anota numa folhinha de papel, né? E o cara da caixa registrador, ele já aprendeu a fazer conta, ele já faz a conta com muita rapidez na calculadora, e ele vira a máquina do cartão e ele digita o valor de cabeça para baixo, para você ver o que ele está digitando. Entende? Então eu falo que a tecnologia da primeira padaria, ela é muito mais avançada. O pessoal do outro está com papelzinho ainda. Mas só que o fator humano ali, ele faz tanta diferença que a sensação que você traz no final de conta das experiências fui muito melhor atendido na outra. Tinha uma época que eu saía de carro todo dia de manhã para ir na outra padaria para comprar o pão lá. Não ia a pé. Preferia fazer isso do que ir a pé na padaria que estava na esquina de casa. Entende? Isso é importante, porque a tecnologia realmente, né? É uma dificuldade que as pessoas têm, porque elas depositam a confiança por conta da mídia e do jeito que é passadas as informações hoje, de que a tecnologia ela é um mote que vai mudar a tua forma de gestão. Não. Ela vem para empoderar a tua forma de gestão. Perfeito. Ela entra como você está hoje e ela evolui com você. Perfeito. Na verdade, ela depende de você. As competências que você precisa ter para ser um bom gestor e um bom líder. Não, eu gosto de um cara que tem uma página também, fala sobre programação, e ele fala assim, na verdade o programa ele depende do programador, né? Então, se o programador está de mau humor, o programa vai ficar de mau humor, né? Então, exato, vai dar o bug, né? Então, faz até piadinhas. E você vem dessa área, né, de software, de tecnologia e tudo mais. Eu, na época do marketing, eu atendi muitas empresas dessa área também. Eu lembro que tinha uma empresa que ela tinha uma peça específica lá, né? Um cara que a denominação da função dele era evangelista. O que era esse evangelista? Ele tinha a função de ir na empresa, no cliente, com antecipação para quê? Para doutrinar, para vender a ideia do novo software, para que o processo de implantação daquele software funcionasse de uma maneira mais efetiva. Por quê? Porque a gente começa a perceber que, dependendo da forma como isso é apresentado, às vezes, e tem várias histórias dessa, né? Às vezes os colaboradores, eles boicotam o sistema, não é verdade? Então... Mas por isso tem que estar num plano estratégico. Exato. Porque quando faz parte do plano estratégico, você tem uma nova ferramenta, uma ferramenta mais moderna, mais evoluída, e você vai buscar dali o que ela realmente tem que te dar, que é informação. Perfeito. Não se discute minúcias. Exato. E hoje em dia eu vejo que muitas pessoas trocam de ferramenta, de software, mas não é só o software, né? Às vezes troca de pessoa também, esperando que aquela pessoa só tenha sucessos, né? Ou esperando que aquela ferramenta atinja exatamente a mesma tela que ele tinha anteriormente. Então, onde eu falo, gente, mudança é para mudar.
mudança é para mudar. Se você não veio para mudar, você já começa, né? Não mude nada. Exato. E olha que legal essa relação, Vitor. Quem tem uma visão, seja pessoa ou empresa, quem tem uma visão, tem um alvo, tem um lugar a ser conquistado, um lugar para chegar e tudo mais, já está pressuposto que essa pessoa precisa mudar alguma coisa. Agora, quem não tem a visão, alimenta dentro de si justamente essa perspectiva. Do jeito que tá bom, não preciso mudar em nada. Entendeu? Então, a construção da visão e a comunicação dessa visão, né? A empresa ela tem que fazer essa visão chegar em todos os níveis da empresa. Comunicação dessa visão, ela abre as portas para que as pessoas estejam sucintas, né? Suscetíveis à implementação de novas tecnologias, mudanças, novas práticas de gestão e tudo mais. Né? Eu falo de um cara que teve anos na estratégia de uma multinacional, chamado Jack Welch. Fera. Né? E eu li o livro dele, Paixão por Vencer, o primeiro livro dele que eu li, né? E foi lendo esse livro Paixão por Vencer, primeiro que eu já achava estranho, na época que eu era técnico, né? Meu pai que me recomendou, eu fui ler o livro, eu olhei e falei assim, poxa, paixão não é uma coisa, né, para um empresário, né? E aí foi quando eu li lá, a primeira coisa que ele fala, né, os quatro E's e um P dele, né? Paixão é a última coisa, mas a primeira é energia, você tem que ter energia alta. A segunda, energizar. Você tem que contagiar o cara com isso, você tem que alastrar. Né? Então, eu vejo que essa questão do humano está muito mais ligado nas empresas, e eu costumo dizer, tem uma frase que eu falo sempre aqui, que é o seguinte: no final das contas, quem paga o boleto é uma pessoa e quem emite ele também é. Exato. Então, precisa do fator humano. Com certeza. E aí, você acha que, para a gente finalizar, a pergunta final é: a vontade de se preparar tem realmente que ser maior do que a vontade de realizar? Essa daí é uma frase do Paulo, né? O Paulo Vieira fala demais isso. Ele que desenvolveu essa frase e faz todo sentido. Por quê? A nossa mente, ela é programada para quê? Para busca do prazer e a fuga da dor, né? E quando a gente está falando de um processo de conquista, de resultado, de novos resultados, de resultados maiores e tudo mais, a gente tem um prazer ali no final da linha, não é verdade? Mas uma coisa que nós sempre defendemos, inclusive dentro da Febracis, é nenhum resultado ele é fruto do acaso, ele é fruto de um golpe de sorte, ele é fruto de uma combinação de fatores do mercado e tudo mais. Às vezes esses resultados eles podem até acontecer, mas eles não são sustentáveis ao longo do tempo. Resultado, ele é fruto de ação massiva, ação consistente, ação direcionada em relação àquilo que você quer conquistar. Então, e a ação, ela gera dor, ela gera saída da zona de conforto, ela gera gasto de energia e tudo mais. Então, o que as pessoas não querem não é ser rico, não é ter um corpo em forma, não é ter sucesso profissional ou empresarial. Todo mundo quer esse resultado positivo, tá? Todo mundo quer essas coisas boas para si. O problema não é o querer aquilo que é bom, o problema está em não querer vencer, por exemplo, uma pessoa que quer ter sucesso profissional. O problema não está em querer ter sucesso profissional. Qualquer um gostaria de ter sucesso profissional, performar profissionalmente, entregar bons resultados, ser reconhecido por isso. O que a pessoa não quer é ter que acordar mais cedo para chegar mais cedo no trabalho, ter que fazer o seu trabalho com dedicação e ter que estudar 1 hora depois disso para conquistar perícia. Fazer aquilo que é desconfortável para si. De repente a pessoa não é muito relacional e ela ter que ir lá pedir ajuda para os outros e colocar numa condição de vulnerabilidade. É levantar a mão e falar assim, não sei, preciso de ajuda, quem que pode me trazer essa informação? Fazer algo, de repente, de uma maneira diferente daquilo que ela está acostumado. Fiz a vida inteira desse jeito, mas veio uma tecnologia e está me exigindo fazer isso de uma maneira diferente. Por isso, Vitor, que a vontade de se preparar, ela tem que ser maior do que a vontade de vencer. O dolorido não é conquistar o resultado. O dolorido é você fazer as coisas diferentes que tem que ser feitas ao longo do caminho. Então, quem são os vencedores? Não são aquelas pessoas que querem, porque querer todo mundo quer. Querer não é poder, né? Agir é poder. E aí,
As pessoas que alcançam o resultado são justamente aquelas que estão dispostas a pagar o preço, fazer aquilo que a grande maioria não faz, fazer diferente do que a grande maioria faz, fazer mais do que o que a grande maioria faz, não fazer aquilo que a grande maioria faz, muitas vezes, que não gera resultado nenhum, entendeu? Por isso que a gente costuma dizer, a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. E agora a gente termina aqui mais um episódio, mas com esse viés, né, de que agir é importante, é isso que gera a diferença e você tem que saber o preço que você tem que pagar. E você tem que pagar o preço, né? Então, não deixar de pagar o seu preço, não deixar de buscar pagar o preço do plano estratégico, da estratégia, ter as suas estratégias, contagiar seus funcionários, seus colaboradores com isso. Mais do que isso, né, Eric? Foco no humano, foco na pessoa que está ali atrás. Agradeço muito, Eric, pela tua presença. Agradeço bastante aí esse conteúdo bem consistente. Agradeço sua parceria. Tá? E agradeço você por ter ouvido a gente. Clica aí no sininho, segue a gente e vamos para a próxima.